Boa tarde a todos. Como foi dito pela colega Emil de Capilé, sou Marcos, estou coordenador executivo da rede. Eu não posso deixar de iniciar registrando os meus agradecimentos aos portas-vozes, né? A Ádila, o meu amigo Dongão. Também agradecer a coordenação de formação, a Emil de Capilé, que vem trazendo aí essa formação bem bacana, me apresentar esse convite. Eu quero também registrar um agradecimento aqui ao Guilherme, meu parceiro aí de coordenação executiva. A gente está no rala aí semanalmente. Segunda-feira tem reunião, hein? Registrar também meus amigos aí de formação. Passamos muitos sábados e domingos aí reunidos, né? O professor James, a professora Jane e o professor Francisco aí, que tenho muito apreço por todos vocês, que me apresentaram aí a rede de um olhar bem bacana, viu? Eu já estava interessado, mas quando eu entrei, a Jane, o Francisco, o James, o Nilde, todos, na verdade, né? Foi bem bacana conhecer a rede dentro da rede. E, inclusive, eu quero iniciar esse momento registrando a minha experiência na rede. Então, o que eu vivenciei foi exatamente os exemplos dentro do manifesto. Eu acho que tem um microfone aí soltando aí um barulhinho, não tem não? Eu não consigo, se a Adila, se possível, beleza? Então, como eu falei, para falar um pouquinho de manifesto, eu quero registrar inicialmente a minha experiência, pois o que eu vivenciei foi pontos importantes do manifesto por parte dos colegas da rede. Eu tava no final de uma especialização em políticas públicas pelo Instituto Federal e despertou esse interesse, né? Eu tenho um amigo, o Ângelo Donga, ele estava dentro já da rede, houve esse convite, então na primeira reunião da rede, eu já pude acessar deputado, o Leandro ali, muita boa vontade, os porta-vozes, né, a Tainara e o Márcio também, uma reunião em círculo ali, todo mundo acolhendo a todos. Eu já tive no primeiro dia a possibilidade de me manifestar, registrar minha opinião. Então, com essa primeira impressão, me despertou interesse cada vez mais de me aprofundar na rede, e cada vez mais eu venho conhecendo pessoas e que diariamente são exemplos do manifesto, né? Então, agradecer ao Márcio, a Tainara, ao deputado Leandro Graz também, a todos, né, da rede nesse período. Então, vamos dar o início ao estudo do manifesto. Então, o que eu vou falar aqui é uma vivência que eu tive do manifesto. Nas formações que a gente fez com a Jane, a gente leu, né? A Jane encaminhou para a gente leu um pouquinho, estudou um pouco. Eu gosto muito do conceito que a Jane traz do manifesto. O manifesto da rede é o discurso político da rede. Então, eu não imagino a rede ali, a entidade falando o discurso dela. Eu gosto também, ontem eu conversando com a Ádila, ela registrou também um conceito bem bacana. O manifesto é o espírito da rede, né? O que a rede é, em essência. E é justamente por isso, e também pelo show de horrores apresentados ontem, pelo vídeo da reunião ministerial, eu até, para mediar essa conversa, eu até convido os amigos formadores, o professor James, Francisco, a Jane, Emil de Capilé, porque é um tema tão complexo, e vivemos um momento tão complexo da política, que mais do que nunca o manifesto da rede é essencial. Então, eu vou iniciar a fala todas as falas ali, muitas falas horrorosas, impressionante, mas aqui me despertou não sei o que dizer, mas eu fiquei mais impressionado foi com a fala do ministro da Educação, quando ele diz que ele odeia o termo povos indígenas. Odeio esse termo, segundo ele. Odeio o povo cigano, só tem um povo nesse país. Quer, não quer, sai de ré. Afirmou assim, então, o ministro da Educação, Weintraub. Bom, prezados, só fazer uma busca bem simples, não existe muito esforço, não, sobre o conceito de fascismo. Vou apresentar um conceito que eu encontrei aqui do site Politize,
De forma geral, o fascismo é um regime autoritário com concentração total do poder nas mãos do líder do governo. Esse líder deveria ser cultuado e poderia tomar qualquer decisão sem consultar previamente os representantes da sociedade. Além disso, o fascismo defende uma exaltação da coletividade nacional em detrimento das culturas. No caso, as culturas brasileiras, né? Então, para garantir a manutenção do seu governo, o líder fascista controla os meios de comunicação de massa, por onde divulga sua ideologia e controla todas as informações disseminadas. Qualquer crítica ao governo é aniquilada mediante o uso de violência e terror. Bom, segundo o mesmo ministro Weintraub, prender todos os vagabundos, iniciando pelos ministros do STF. Prezados, mais do que nunca, a gente está vivenciando hoje um fascismo dentro do poder executivo do Brasil. E, então, levantar a bandeira do manifesto, levantar a importância de uma democracia em plena, a diversidade brasileira é mais do que nunca importante. Então, eu optei por fazer essa aula. Inclusive, eu vou pedir a consideração de todos. É a minha primeira vez que eu estou fazendo uma aula desse tipo aqui, então, confesso que eu estou com um friozinho na barriga. Mas eu pensei em fazer a leitura de partes do manifesto, e assim que a gente vai lendo o manifesto, eu vou apresentando alguns comentários, algumas leituras, e caso o professor Francisco, James, o Capilé, a Enilde tenham interesse em registrar, a Jane, não sei se ela entrou, a Jane também, poxa vida, a Jane me apresentou a rede de uma outra visão muito legal, então fique à vontade para tecer comentários. Acredito que aqui é mais um bate-papo sobre o que a gente vive na rede. Então, o manifesto da rede, diretrizes programáticas da rede e sustentabilidade. Somos um país soberano e independente, um país rico, livre e plural, mas com graves indicadores de violência, desigualdade e pobreza. Somos a sexta economia do mundo, mas não conseguimos dar educação de qualidade e garantir bom atendimento de saúde para todos. Então, esse registro aqui inicial do manifesto, eu lembro muito da importância da saúde pública, o SUS, né, o princípio da universalização. Então, eu encontrei um texto bem bacana de uma pesquisadora da Fiocruz, ela cita aqui, por exemplo: eu acho ingênuo a gente acreditar que o enfrentamento dessa epidemia no Brasil poderia se dar de fora de um sistema público, fora do sistema único de saúde, como é o SUS. A análise é da Angélica Fonseca, ela é professora pesquisadora da Fiocruz, muito bacana o que ela falou, tem um texto dela. Segundo ela, o sofrimento coletivo que marca o momento como atual não é suficiente para, de uma hora para outra, inverter a lógica dos interesses particulares. Ela dá um exemplo aqui. Mesmo com uma demanda coletiva, o preço de um produto como álcool em gel, importante para a higienização das mãos e ambientes, para o controle de transmissão do Covid, simplesmente disparou no mercado. E ela afirma aqui, é preciso que haja estruturas estáveis e que atuem reconhecendo a saúde como bem comum. Só título de exemplo, aqui em Alto Paraíso, não sei se vocês estão vendo aqui, esse álcool em gelzinho aqui, 400 gramas, R$ 25. Então, o que ela cita aqui é bem curioso. E como todo mundo sabe, na Constituição Federal, saúde é um direito de todos e dever do Estado. Lá também no artigo 196, ele afirma que políticas sociais e econômicas devem garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção. Então, quando o manifesto da rede inicia da importância da educação de qualidade e garantir bom atendimento de saúde para todos, é porque hoje a ameaça de tudo isso. Então, eu vou seguir aqui com o manifesto. É um pouquinho extenso, mas eu não vou ler ele todo, vou trazendo um pouco de comentário de cada parte. Então, continuando com o manifesto, a rede está sempre atrás de respostas e não vemos o que temos de melhor para encontrá-las. A diversidade étnico-cultural de nosso povo, o domínio sobre a parte considerável da biodiversidade da água doce do planeta, rica variedade de biomas, cujo papel é fundamental no equilíbrio climático e no desenvolvimento científico, tecnológico e econômico de nosso país e do mundo. Temos avançado com perseverança na construção da democracia brasileira. Esse ponto aqui do manifesto é bem interessante, porque ontem
muita gente considera o dia de ontem como o dia do vídeo dos terrores, mas ontem, dia 22 de maio, foi o dia da biodiversidade. Não sei se todos sabem, mas o Brasil é o país mais biodiverso do mundo. Se você buscar, por exemplo, temos a biodiversidade, né, da natureza e também da cultura. Eu encontrei aqui um artigo bem legal da Unesco, a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, relembrando ontem o ministro da Educação. O artigo 1º dessa declaração: a diversidade cultural é patrimônio comum da humanidade. A cultura adquire formas diversas através do tempo e do espaço. Esta diversidade manifesta-se na originalidade e na pluralidade das identidades que caracteriza grupos e sociedades que compõem a humanidade. Fonte de intercâmbios, de inovação e de criatividade, a diversidade cultural é tão necessária para o gênero humano como a diversidade biológica o é para a natureza. Nesse sentido, constitui patrimônio comum da humanidade e deve ser reconhecida e consolidada em benefício das gerações presentes e futuras. Bom, pelas palavras fascistas do ministro da Educação, fica claro que, para eles, só querem um povo. E que povo é esse brasileiro que eles querem formar? É o que gera mais surpresa, mais indignação possível. Como eu falei, ontem foi o dia 22 de maio, dia da biodiversidade. O Brasil com maior biodiversidade do mundo, seja floresta tropical, a maior floresta do mundo tropical. Temos hoje também deixa eu ver, maior floresta tropical do mundo, Pantanal, maior planície inundável, Cerrado de Savanas, a maior savana, caatingas de floresta semiárida, os campos dos Pampas e a floresta tropical pluvial da Mata Atlântica. Além disso, o Brasil possui uma costa marinha de quase 4 milhões de quilômetros quadrados, que inclui ecossistema como Recife, corais, isso está tudo no Ministério do Meio Ambiente, lá do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que ontem sugeriu que o governo deveria aproveitar a atenção da imprensa para aprovar reforma infralegais e passar a boiada. Então, bom, do ponto de vista das dimensões da sustentabilidade que a rede prega do manifesto, está claro que querem quebrar tudo. Impressionante que, em todos os sentidos, estamos vulneráveis às ações do governo hoje, do atual presidente. Então, o manifesto da rede é a bandeira a ser levantada hoje por todos nós, porque ele traz um espírito, os princípios de uma boa relação, de um cuidado entre pessoas, entre sociedades, entre culturas, e em especial na política. Eu recomendo, inclusive, a aula do Pedro Ivo. Pedro Ivo, ele na aula 2 da formação política, ele fala sobre o estudo da ecologia. Ele passa pela ecologia humana, a ecologia social, a ecologia política. Então, vai trazendo as razões, né, as características da rede de sustentabilidade. Assim como a Jane, ela provoca perguntando por que mais um partido, né? O colega Rafael, no início que está assistindo aí a nossa aula, ele trouxe essa provocação também. Bom, quem não é Bolsonaro e não é PT, é o quê? Então, a gente, no manifesto, ele apresenta esses pontos de estamos cansados de ver a mesma política praticada hoje no país e nos estados, né? Opa! Pode ir lá, filha. Desculpa aí, a minha filha. Fecha a porta, filha, por favor. Então, dando continuidade ao manifesto, então, seguindo, superamos uma ditadura militar, aprovamos o impeachment do primeiro presidente eleito sob a redemocratização, debelamos um processo inflacionário, iniciamos importante trajetória de redução das desigualdades sociais que ainda marcam nossa sociedade. Prevalece, contudo, um modelo econômico que privilegia alguns setores em detrimento à aplicação de recursos em áreas essenciais ao desenvolvimento do país e ao bem-estar da sociedade. Não sei se vocês acompanharam o início da pandemia, mas o ministro da Economia, o Paulo Guedes, inicialmente ele propôs uma renda emergencial de R$200.
Enquanto isso, na PEC da guerra, a proposta era dar liquidez aos bancos, ajudar os bancos no valor de quase 1 trilhão. Então, são atitudes que demonstram claramente os privilégios existentes e cada vez mais a proposta é essa. Paulo Guedes, banqueiro, surgiu do banco, naturalmente as suas ideias são pró-banco. Então, eu vou indicar, caso vocês tenham interesse, nesse estudo da economia, como bem-estar da sociedade, eu acompanho um canal bem bacana do Eduardo Moreira, ele recente esteve com o Randolph, com o Contarato também, ele trabalhava com bancos, ele recente escreveu um livro sobre as farsas da economia neoliberal, acho que vale a leitura, é bem interessante, acompanha ele lá no YouTube, se eu não me engano vai ter uma live com o Contarato. Então, justamente, a gente vê um modelo econômico que privilegia atualmente hoje empresários, o mais rico possível. Naquela caminhada do Bolsonaro, segundo ele, estavam com ele 40% do PIB. Poxa vida, contava nos dedos aqui os empresários que estavam com ele. Eles representam tudo isso do PIB brasileiro. E quando que o Bolsonaro vai dar oportunidade de escutar minorias, trabalhadores, indígenas? Então, é uma reflexão que o manifesto exige de nós, levantar constantemente essa bandeira da justiça social. Então, continuando aqui, o manifesto, é significativo que as instituições políticas e os sucessivos governos nas últimas décadas não tenham absorvido e dado relevo ao papel crucial da sustentabilidade ambiental dentro do processo de desenvolvimento. A exploração dos recursos naturais segue sendo predatória, com baixa agregação de valor e o uso intensivo de agrotóxicos. Essa é uma realidade que não diz apenas a questões ambientais. Ela aponta para um equívoco de visão cujas dimensões precisam ser melhor compreendidas. Aqui, mais uma vez, eu recomendo a aula do professor, a aula 2 e a aula 4 do Francisco também. A crise civilizatória do Pedro Ivo, é a aula 2 e a aula 4 do Francisco. Eles trazem esses princípios, essa análise da sustentabilidade social. O professor James também, ele na aula 3, trouxe bem bacana. Então, vale a pena dar essa lida nessas aulas para complementar as informações do manifesto. O manifesto, ele traz para a gente muita informação, em especial princípios e valores, mas para aprofundar, exige sim a compreensão, ali a vivência constante do que é o cuidado, né? Tanto do ponto de vista humano, social, político. Então, são graves problemas relacionados ao desgaste, ao descrédito da política, dos políticos e do sistema de representação, sobretudo porque afastam grande parcela da sociedade das decisões públicas, quando não a leva ao alinhamento e total indiferença às decisões políticas. Permanecem hegemônicas as velhas práticas políticas que vêm do colonialismo, do populismo, do racismo, do totalitarismo e outras formas de dominação e corrupção que ainda configuram uma cultura arraigada e de difícil mudar. Mesmo sendo de natureza dos partidos políticos, o confronto de posições e projetos e a disputa legítima pelo poder de Estado para realizá-los, o objetivo de permanecer no poder a qualquer custo os esvazia de uma premissa fundante, que são corresponder aos clamores e urgências da população, expressar as demandas da sociedade de forma democrática, competente, ética e justa. Nosso sistema político partidário, a pretexto de gerar condições de governabilidade, enredou-se numa lógica própria fisiológica de formação de base, de apoio parlamentar, solapando cada vez mais as possibilidades de emergirem diferentes e verdadeiros projetos de desenvolvimento que se ofereçam como alternativa às escolhas do cidadão e cidadão. Essa prática que se vende como inexorável interage com o poder econômico, consolidando a cultura viciosa de tolerância do uso privado dos bens públicos e levando a insuportáveis distorções nas aplicações dos recursos financeiros, tecnológicos, naturais e humanos do Brasil.
O interesse público fica refém do poder econômico, do calendário político e das conveniências e acordos de bastidores. Isso aqui eu vejo isso como um desabafo, né? Acessar o manifesto da rede é um desabafo e buscar, de alguma forma, se reunir. Então, eu lembro na conferência da rede recente de Brasília, tivemos a participação do Juarez, ele contou um pouquinho do início das reuniões dos estudantes na época da ditadura, em que eles consideravam 1, 2 ou 3 reunidos já eram suficiente para fazer mudança. Então, aqui, eu não sei quantos tem aqui, a presença de todos aqui, eu não sei como está o número de presentes, mas tendo uma pessoa motivada já é suficiente para se reunir, para pensar a respeito, para refletir e para buscar aqueles que têm interesse na rede, fazer a rede andar, levantar a bandeira da rede. Como o Rafael falou, não temos só 2 opções, temos a rede hoje com ideias e propostas muito interessantes. A gente pode ver pelos seus parlamentares. Em Brasília, eu tenho como referência o Leandro Graz. Desde o primeiro dia que eu entrei na rede, super acolhedor, professor de sociologia bem interessante, um camarada com propostas bem transparentes na Câmara Legislativa. Na Federal, eu conheço, bem acompanhando a Joênia, o Contarato, o Randolfo, então, o Flávio também. Então, a rede vem levantando o seu manifesto, e mais do que nunca, esse manifesto é fundamental nesse momento que o país vive, né? Ontem foi realmente, o fim da picada, né? Como se chega nesse nível, né? Odiar, deixar claro que odeia povos. É impressionante uma situação dessa. Então, a razão de ser, lembrando um pouquinho o que a Jane trouxe, né, na aula 1, por que mais um partido? O manifesto tem a razão de ser da rede, a reinvenção. Então, viemos a público, a rede, no caso, né, apresentar uma proposta de ação que também é uma escolha, contribuir com um impulso grandioso de mudanças políticas, culturais, sociais, éticas e humanas que está em ebulição na sociedade brasileira. Acreditamos que as redes, como forma de agregação e organização, são uma invenção do presente que faz a ponte para um futuro melhor. A concepção de rede baseia-se numa operação democrática igualitária, que procura convergências na diversidade. É um instrumento contra o poder das hierarquias que capturam as instituições democráticas e, ironicamente, fazem delas seu instrumento de dominação. Pois é na rede, com a sociedade, que queremos construir uma nova força política, com alianças alicerçadas por uma ética da urgência, tendo como horizonte a construção de um novo modelo de desenvolvimento sustentável, inclusivo, igualitário e diverso. Propomos aos cidadãos e cidadãs de todos os segmentos e de todas as idades que se unam para valorizar nosso sistema político, recriando e sintonizando com um projeto de desenvolvimento no qual a ecologia, economia, justiça social, ética, gestão do Estado e prática política sejam compatíveis. Almejamos os fortalecimentos da sociedade civil e da cidadania ativa. Eu confesso para vocês que no início do estudo do manifesto, com a Jane, lá com o James, com o Emilde Capilé, com o Francisco, eu fui aluno especial do Pedro Demo, lá na UNB, no mestrado de Direitos Humanos. Eu me recordo do livro que ele apresentou para a gente sobre utopia, né? Inicialmente a gente vê como uma espécie utópico demais, mas esse trecho do livro do Pedro Demo eu achei fundamental, que eu vou pedir a licença de todos aqui, fazer uma breve leitura aqui desse trecho do livro do Pedro Demo. O livro é a Introdução à Sociologia, tem um capítulo aqui, a Utopia enquanto ato político. Não faz mal sonhar se sabemos que o sonho, que é um sonho. A utopia só faz mal se imaginarmos realizado. O problema não é o castelo no ar. O problema é pretender morar nele. Podemos chamar de utopismo a fuga da realidade, a esquizofrenia que já não sabe distinguir entre o real e o imaginário. Mas é pura mediocridade não cultivar utopias,
porquanto significa, da mesma forma, embora sob prisma inverso, alienação. Quem não alimenta utopias não tem noção de criatividade, de alternativa, de mudança e de esperança. É igualmente um antídoto contra as misérias do sistema, bem como contra a pretensão de exclusividade histórica. Olha, veja bem o que a gente está vendo aqui, né? Vem o capitalismo e prega-se como única salvaguarda da liberdade de iniciativa, como ambiente próprio da democracia, como crescimento sem fim. Vem o socialismo e propõe-se como fórmula única de realização da igualdade e justiça social, como convivência de todos sem distinção. No entanto, a utopia pode, por ser irrealizável, encontra nos sistemas concretos meras aproximações, não permitindo jamais que seja confundida somente com a história conhecida. Ela evoca o outro lado da moeda e alimenta a história de esperança sem limites, porque sem esperanças não há perspectiva, domina a pura rotina, o ressecamento do espírito, a destruição do entusiasmo. Então, quando a gente estava estudando esse livro, lá com o Pedro Demo, mais do que nunca, o manifesto da rede tornou algo mais, pelo menos para mim, mais realizável, mais, como eu posso dizer, é um horizonte que eu almejo alcançar, levantar essa bandeira, essas propostas que a rede vem trazendo, em especial a transparência, as decisões horizontais. Então, vale a pena essa leitura do manifesto. Vocês aí de outros estados, como o Rafael, por exemplo, é possível, dentro desse manifesto, criar aulas, formações, o que a gente vem fazendo aqui, bem bacana aqui no BF, e aprofundar cada vez mais esses princípios e valores que a rede traz. Então, seguindo aqui no manifesto, ele traz uma plataforma de ações políticas e que define alguns itens específicos do que a rede pretende apresentar. Então, a rede é uma organização política diferente que abre à sociedade uma porta para se engajar na quebra do monopólio que os atuais partidos exercem sobre o Estado, demonstrando que outras formas de governabilidade e poder político é possível e viável. Agora, as bandeiras da rede. Dentro do manifesto tem lá 10 bandeiras. Hoje a gente vai falar até a quinta bandeira, na parte 2, na próxima aula. Vamos dar continuidade às bandeiras da rede, mas a primeira é mudança no modelo econômico para a construção de um projeto de desenvolvimento socialmente includente e ambientalmente sustentável, que considere como estratégias prioritárias. Aí ele alenca alguns itens aqui, como estratégia. Valorização do nosso patrimônio socioambiental, viabilizando a transição para uma economia sustentável, justiça e eficiência tributária, valorização dos trabalhadores, diversificação da matriz energética, democratização do acesso à terra, e o bacana aqui é o investimento em conhecimento e inovação. Hoje a gente vive um atentado contra a ciência, a metodologia, a evidência. Então, a rede, outro ponto legal que eu achei lá, quando eu participei lá da especialização do Instituto Federal, estudamos muito dados, né? Avaliação de políticas públicas, evidências, diagnóstico. Então, busquei a rede também por esse fim. A rede, o deputado Leandro Grazi, ele vem trazendo uma política com evidências, algo que eu acho fundamental, né? A gente costuma ver política pública próximo de eleição, política pública sem avaliação, sem um diagnóstico correto. Então, hoje a rede vem trazendo essa proposta bem bacana. Curioso que hoje no Brasil não existe uma regulamentação de políticas públicas, né? Então, a rede levantar essa bandeira cada vez mais motiva a transparência, né? O respeito ao dinheiro público. Então, vale a pena pesquisar os parlamentares da rede. Para quem tem interesse do Leandro Grazi, lá do Distrito Federal, ele vem apresentando uma política com evidências bem legal. Então, vale a pena. Nesse item 1, a gente fala sobre a mudança do modelo econômico,
eu estava lendo esse livro aqui do Leonardo Boff, não sei se todos o conhecem ou já leu esse livro, é um livro sobre sustentabilidade, tem um trechozinho aqui que ele fala sobre o desperdício sobre o cuidado, perdão, primazia do desperdício sobre o cuidado do capital material sobre o capital humano. É bem breve, vou fazer só uma leitura rápida que coincide com o pensamento aqui do manifesto sobre o modelo econômico. Pressupondo serem os recursos da terra infinitos, o homem moderno não alimentou uma atitude de cuidado para que continuasse a existir, mas praticou o esbanjamento e o desperdício deles. Por séculos viveu sob o império do ideal da conquista, de novas terras, novos povos, novos seres, novas estrelas, novas dimensões da matéria e da vida, sempre com o propósito de colocá-lo sob a sua dominação. O mundo foi transformado numa espécie de supermercado, de um imenso shopping center no qual todos os tipos de bem material são oferecidos a quem os puder adquirir. Criou-se uma cultura de consumo de bens materiais. As dimensões espirituais e profundamente humanas, uma de se interrogar sobre o sentido da vida e o destino de todo o universo, de colocar a questão da fonte original de todo ser, foram colocadas à margem ou simplesmente relegadas ao mundo privado. A saturação de bens materiais operou uma espécie de lobotomia em nosso espírito, cujo efeito foi o cinismo e o sentido de irrelevância de todas as coisas e o vazio existencial. O novo ensaio civilizatório deverá encontrar uma equação pela qual todas essas dimensões sejam incluídas, apreciadas e fazendo parte essencial da convivência das pessoas, vinda das mais diversas culturas, mas habitando a mesma casa comum. O conjunto destes fatores formou o paradigma moderno ainda vigente. Ele produziu grandes obras, trouxe imensos riscos e hoje dá claros sinais de que esgotou suas potencialidades de nos desenhar um futuro de esperança. Então, mais do que nunca, o modelo econômico vigente nessa pandemia está em risco e a gente tem que aproveitar essa onda, porque realmente, do jeito que estava, não dá. É impressionante, por exemplo, a quantidade de lixo que é enterrado hoje lá em Brasília. Eu sou servidor público da Secretaria de Obras, então a gente o terreno da Secretaria, era da Secretaria de Obras, hoje que virou do lixo, do aterro sanitário. Eu já tive a possibilidade de ir lá conferir. Cara, só de ver aqui lixos e lixo sendo enterrado é a coisa mais triste, mais degradante possível. Então, esse modelo de economia tem que ser repensado. Uma proposta que eu sugiro para todos, a Jane ela encaminhou para a gente no início da formação presencial, né, antes da pandemia, o texto da Marina. A ONU elaborou um texto, um estudo sobre a nossa casa em comum, e a Marina Silva ela apresentou novas dimensões da sustentabilidade. Então, vale a leitura dessa carta dela, desse texto da Marina Silva. Se a Jane, não sei se ela está por aí, mas se a Jane tiver, ou o Francisco também, caso queira acrescentar algo a respeito. Então, bem bacana o que a Marina, o pensamento dela em relação ao modelo econômico. Então, o item 2 do manifesto, né, a bandeira número 2, é a reforma do sistema político que permite a emergência de outro modelo de governabilidade, que não se baseia na troca de vantagens fisiológicas para a manutenção de feudos e de poder e garantia. Aí, no caso, as propostas da rede são candidaturas independentes, fim da reeleição para o cargo do Poder Executivo, criação de novos instrumentos para o exercício da democracia direta e ressignificação dos já existentes, né? Um dos artigos que a gente elaborou lá no Instituto Federal era sobre Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Eu não sei se todos sabem a natureza jurídica do Conselho Nacional, mas é o principal espaço de diálogo entre a sociedade civil e o governo, para promover a participação de todos, né, no processo decisório, na gestão pública. Mas uma medida provisória no início do governo Bolsonaro, não sei se todos lembram desse momento, a medida provisória 870, numa canetada, ele acabou com mais de 200 conselhos nacionais, o CONAMA,
o Conselho. Hoje, se eu não me engano, só tem o Conselho da Saúde, não me recordo. Então, ele tirou todo o espaço da sociedade civil. Então, somente ele toma as decisões. A gente vendo o vídeo de ontem, né? É impressionante ele dando as palavras que ministro não tem poder nenhum, que ele vai dar a última palavra. Então, é impressionante o fascismo, a ideologia que assumiu esse poder, né? É muito triste, né? Tirou toda a possibilidade de participação da sociedade nas decisões do governo. Enfim, é muito triste você poder tirar o seu espaço, né? Tirar o seu momento. Então, possamos refletir nesse item 2, em especial, a participação social nas decisões do poder público. Mais do que nunca, a Manifesto da Rede é um bom começo para incorporar esse momento de reflexão, né? Então, item 3 do manifesto: educação pública universal de qualidade em todos os níveis, integral, inclusiva, formadora de cidadãos comprometidos com uma vida social solidária e sustentável, e preparados para os desafios de uma sociedade cada vez mais demandante de informação e conhecimento. Bom, esse debate aqui é com relação também ao sistema público de saúde, né? Mais do que nunca ter educação pública, uma boa educação pública para todos, né? Então, até aproveitando, até minha companheira sugeriu, ó, adia Enem. Então, mais do que nunca, possibilitar os professores a participação, a todos aqueles estudiosos da educação, estar comprometido junto com o poder público, porque a gente vê constantemente, minha companheira é professora, né? Então, está sendo um desafio imenso a distância, né? O EAD. É bem complexo, né? O item 4, democratização do sistema de comunicação, garantindo liberdade de expressão, transparência, livre acesso à informação e ao conhecimento, valorização das diversas formas de manifestação cultural. Bom, é sabido da milícia fake news da família Bolsonaro. Eu não quero destacar fake news, não. Vou pensar por outro lado, né? Eu quero sugerir a todos, se possível, não sei se está hoje no Netflix ou já retiraram, mas um documentário muito interessante que é Privacidade Hackeada, que conta a história do Steve Bannon, que ele vem influenciando eleições no mundo todo. Ele tem uma ideologia conservadora, fascista, e, ao mesmo tempo, no Brasil surgiu há pouco tempo, né, copiando um movimento lá nos Estados Unidos, o Sleep Giants, que é um movimento que vem propagando, que vem tirando os véus, né, vem informando para todos quem são os financiadores de fake news, de movimentos reacionários, conservadores. Então, esse movimento, se eu me engano, tem uma hashtag no Facebook, Instagram já tem, no Twitter, procura lá, Sleeping Giants. Eles vêm apresentando informações. Esses dias eles denunciaram que o Banco do Brasil financiava um movimento conservador que movimentava fake news. Então, é bem bacana. Se possível, eu vou fazer o possível aqui com a Adila, não sei se de incluir esse link aqui numa reportagem do El País, que vem falando um pouco desse movimento que vem surgindo contra as fake news, né? Então, hoje, a fake news é um grande mal, é um grande violador de um sistema diverso de comunicação, e hoje comunicação vale mais que petróleo, né? Dados vale mais do que petróleo. Então, exige realmente uma atenção especial, tanto do poder público, né, do judiciário em especial, né, do executivo, não, perdão, do legislativo, porque realmente hoje por exemplo, esses dias acompanhei uma live do Leandro Graz, impressionante a quantidade de pessoas que repetem a mesma informação contra o deputado, né? Tá claro ali, nítido, a robotização da coisa, né? Esses dias saiu também no próprio... Saiu uma reportagem, não sei se foi no El País também,
que um dos trend topics, né, os principais comentários, hashtags do Twitter, continha uma palavra errada. Então, isso demonstrava claramente da robotização da coisa, né, dos robôs trabalhando ali em favor do atual governo. Então, vale muito essa leitura dessa reportagem do El País sobre o movimento que expõe empresas do Brasil que financia publicidade de extrema-direita. Inclusive o documentário Privacidade Hackeada, eu recomendo também, bem bacana. O quinto ponto, respeito aos direitos humanos, a garantia de igualdade de gênero e repúdio a todas as formas de discriminação étnica, racial, religiosa. Perdão, aqui, a cidade de interior, os movimentos acontecem com carro de som aqui, tá passando um aqui. Ontem houve uma manifestação aqui na cidade pequena que eu estou aqui com a minha esposa, que é Alto Paraíso. Moro aqui próximo do centro. Aqui. Pense no fuzuê aqui de buzinaço, o povo querendo reabrir as lojas, vive de turismo, né? Então, pense no movimento chato que houve aqui ontem. Mas voltando então ao quinto tópico sobre o respeito aos direitos humanos, a garantia de igualdade de gênero e repúdio a todas as formas de discriminação. Aí no manifesto cita, né, a étnica, racial, religiosa, sexual ou outras, garantida a cada grupo espaço próprio de participação política e de respeito à atenção às suas demandas específicas. Bom, ontem a gente viu o show de horrores lá do ministro da Educação, com relação, destilando o seu ódio aos indígenas, ao povo cigano. Eu, sinceramente, eu não tenho muito o que falar, né? Que é tão absurdo, mas eu estava acompanhando, eu relembrei uma fala do vice-procurador da República na ação lá no STF, que definiu como a homofobia como crime de racismo. Foi muito bacana a manifestação do procurador. Ele citou, inclusive, uma música do Bob Dylan. Então, ele falou, ele abre aspas aqui o que ele diz, né? Como é possível que algo entre pessoas com amores gere tanto desamores? Como que algo decorrente de afetos produza tanto desafetos? Ele ainda citou a música do Bob Dylan e falou um pouquinho mais e provocou lá no julgamento, né? Quantas mortes serão necessárias para sabermos que já morreu gente demais? Então, acompanhando ontem o vídeo, respeito ao direito humano zero, armamento 100%, eu fico realmente muito triste, é muito esquisito, é um momento muito, muito trevoso que a gente está vivendo, violação constante da vida que a gente vive hoje no atual governo Bolsonaro. Então, eu tomo esse manifesto da rede aqui, desde que a Jane nos apresentou, como uma lição diária para compreender o que a rede vem construindo, o que seus parlamentares vem construindo. Então, exige de todos nós aí que tem uma proximidade com a rede, momentos de reflexões, de preferência reuniões, né? No caso, não dá agora na pandemia. Então, prezados, eu acredito, para delongar bastante, eu acredito que é o momento agora para a gente bater um papo, ter um debate. A proposta inicial era que ir até o item 5, na parte 2, e vamos dar início ao item 6 do manifesto, e falar um pouco também sobre os valores da rede. Então, Enilde Capilé, acho que tá bom, já deu um pouquinho bacana, razoável, espero ter contribuído aí um pouquinho do manifesto. O manifesto, eu vou pedir, se a Adila for possível, incluir no link aqui no chat o manifesto. Inclusive, a Adila está inscrita para falar, e quem quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, vamos abrir para as perguntas, e depois o Marcos fará as considerações finais. Só quero fazer uma observação quando ele disse
de uma carta da Marina, uma carta que a Marina fez em uma comissão formada por secretário da ONU em uma reunião já há muito tempo, na década ainda de 80, final de 80 para início de 90, onde a Marina apresentou outras dimensões da sustentabilidade, ampliando o leque de conceito de sustentabilidade para um desenvolvimento sustentável global. E esse relatório, Grow-Brundtland, ela escreveu essa carta para esse relatório, incluindo essas outras dimensões da sustentabilidade na visão dela, sustentabilidade estética, econômica, e aí são várias dimensões da sustentabilidade em uma carta chamada Nosso Futuro Comum, e que vai ser abordada mais à frente também, junto com outros textos de outros pensadores de desenvolvimento sustentável que temos como visão, fonte de conhecimento para a construção do manifesto da rede. E aí vamos abrir para perguntas, caso alguém tenha alguma dúvida, queira esclarecer algum ponto. O Marcos foi bem claro nas menções dele, trazendo a experiência dele de especialista em políticas públicas e também como servidor público, aquela visão do Estado e aliado a isso, reforçando o entendimento da ideologia da rede, que é o nosso manifesto. Passo a palavra para a Ádila. Por enquanto, ela é a primeira inscrita. Vamos ver se aparecem outras inscrições. Ádila, com a palavra. Obrigada, Nilde. Oi, pessoal, boa tarde para todo mundo. Bom estar aqui com vocês de novo. Marcos, parabéns pela exposição. Muito obrigada. Coloca energia, né, para debater o manifesto. A mim, particularmente, me mobiliza muito, né, porque ele realmente é a nossa inspiração do fazer política. Estou aqui no meio de uma arrumação de coisas quebradas em casa, mas acompanhei toda a sua exposição e realmente muito obrigada por aquilo que você nos trouxe. Eu queria colocar 3 pontos aqui apenas, eu acho que são 3, se passar de 3, vocês me perdoem, vou ser bem breve, o mais breve possível. Eu tenho feito muitas conversas nesse tempo de pandemia, em que a gente tem estado com as interações sociais restritas basicamente ao virtual, e tenho feito muitos diálogos com pessoas interessadas sobre a rede, né, em conhecer o que somos, como somos, o que pensamos, né, e eu tenho feito algumas provocações em uma dessas conversas, né, a gente vive um processo de criminalização da política já há bastante tempo, e também de criminalização dos partidos, o tempo inteiro, né, as pessoas reverberando um discurso falso, né, sobre a inutilidade da política e a inutilidade dos partidos, né. Claro que eu mesma tenho minhas críticas acerca dos partidos, nós, enquanto rede, também temos as nossas críticas, né, do quanto que os partidos precisam se oxigenar, o quanto eles estão fechados em si mesmos, né, e ali dialogando com os seus vícios apenas, né, com as suas construções históricas que já tiveram a sua importância, né, que já foram bases e fundamentos muito significativos nos processos políticos em todo o mundo e também no nosso país, mas que, conforme a dinâmica da sociedade vai se estabelecendo e conforme novas demandas surgem, também se faz necessário que os partidos se atualizem no seu modo de ser, revisitem constantemente os seus manifestos, os seus ideários, para que eles não percam o norte daquilo para o que eles foram criados, né? E aí eu faço sempre uma pergunta, né? Qual que é o papel de um partido, né? Por que um partido existe, né? Para que diabos, né, existe uma agremiação partidária, né? E aí nós já temos falado ao longo desses encontros, né, que a gente tem feito aqui aos sábados,
as diversas, né, responsabilidades e funções de uma instituição partidária, né? E aí eu destaco aquilo que o Marcos trouxe do item 3 do nosso manifesto, né, que diz respeito à relação de formação de cidadãos comprometidos com uma vida social solidária e sustentável, e preparados para os desafios de uma sociedade cada vez mais demandante de informação e conhecimento, de uma verdadeira república baseada na igualdade de oportunidade para todos. Então, quando eu olho esse item, né, quando eu olho esse arcabouço aqui de informações, eu gosto de lembrar a mim mesma e tentar lembrar as pessoas que se interessam pela visão e a perspectiva da sustentabilidade que a gente está tentando construir, de que a gente não tem apenas um projeto de encontros e discussões filosofais, né, de pensar processos burocráticos novos, mas nós temos também um desafio de essência e pacto civilizatório que nos impulsione a ver a sociedade de um novo modo e que nós imprimamos em nós próprios uma nova perspectiva comportamental, né? Então, nós temos toda uma estrutura de informação e cultura, de conhecimento e cultura, de desenvolvimento pessoal, e muitas vezes esse arcabouço pessoal que nós temos e desenvolvemos não está adequadamente conectado àquilo que nós desejamos de sociedade, aquilo que é a visão de sociedade que promova a oportunidade para todos, que promova a sustentabilidade nas suas amplas visões, né? E aí a gente precisa fazer essa virada mental, né? De nós próprios, para que nós não preguemos no vazio, né? Para que nós não tenhamos uma postura partidária, político-partidária, que nós criticamos, nós nos opomos nos outros, que é um discurso aqui e uma prática que absolutamente em desconexão, que andam assim, né? Às vezes até começam pertinho, mas conforme vão caminhando, vão se distanciando. Então, nós precisamos tomar esse desafio para nós, né? Olhar para a nossa vida cotidiana enquanto filiados a uma agremiação partidária, enquanto cidadãs e cidadãos, enquanto pessoas, né, pulsantes em vida em uma dinâmica social na qual nós estamos inseridos, e nos perguntar, né, até que ponto, né, eu tenho desenvolvido esse compromisso real com uma vida mais solidária, né, a olhar para o meu lado, né, para as dinâmicas sociais nas quais eu estou envolvida, né, para uma vida mais sustentável, que novos da sustentabilidade eu tenho trazido para o meu comportamento, né, que outras dinâmicas, será que eu tenho me desafiado a compreender a economia numa outra perspectiva, né, com menos consumo, os comportamentos e interações sociais com outra cultura, mais coletiva, mais solidária, mais fraterna, ou eu estou apenas reverberando um discurso absolutamente distanciado da nossa prática, da minha prática. Então, eu penso que o nosso manifesto, ele nos desafia a nos olhar enquanto indivíduos e a nos olhar enquanto uma agremiação coletiva, né, que nos, né, a outras dinâmicas e a outros comportamentos. E aí também, eu já vou encerrar, desculpem aí que eu acabei me estendendo muito, né, eu destaco também, né, aquilo que a rede vem para se desafiar a fazer, né, promover, dentro da sua construção política partidária, iniciativas inovadoras, e que essas inovações e essas iniciativas, elas toquem a essência, como eu disse, as palavras, os atos, a visão, mas também a experiência, né, e que nós nos movamos, né, no sentido de promoção de novas forças e de novos afetos focados no comum, né, que é uma coisa da qual nós temos nos distanciado em decorrência do tipo de cultura que nós temos construído. Então, assim, para as nossas práticas cotidianas organizacionais e o quanto disso vai caber na nossa organização interna, né? Eu tenho batido muito em todas as oportunidades que se abrem, né, sobre a necessidade de, por exemplo, trazendo só um exemplo, de, por exemplo, nós darmos efetividade à representação feminina que nós temos na nossa letra, porque se nós não dermos efetividade para isso, então nós vamos replicar o mais do mesmo, né? Então, nós temos que trazer esses novos comportamentos, as experimentações de ações, fazer dinâmicas diferentes da nossa construção para que a gente efetivamente traga esse ideário, né, aquilo que está ali, aquela utopia que ilumina o nosso caminho político, a nossa jornada política, para o chão da nossa vida, né, do cotidiano, do nosso fazer no dia ali, de modo que a gente achate, né, a curva, aproveitando palavras e jargões em moda,
toda, né? Que a gente achate a curva do nosso fazer individual e eleve a curva da valorização do comum, né? Por isso que, por exemplo, na rede a gente não se ofende ao dizer que somos mais um em rede, muito ao contrário, nós nos sentimos orgulhosos, né? Então, a Marina é mais uma, o Leandro é mais um, o Marcos é mais um, a Adila é mais um, e o mais um não nos diminui, porque o mais um nos conecta ao todo do qual nós somos parte, né? E isso é um resgate simbólico muito importante que precisa transcender, né? Da compreensão mental para a prática cotidiana e para a vida nas demais dinâmicas sociais. Por fim, definitivamente, né, nós precisamos imprimir, né, e o manifesto nos traz isso também, a lógica colaborativa e fraterna. Então, a gente, quando vai para o cotidiano dos partidos em geral, a gente encontra, né, a dinâmica da disputa como sendo o norte básico, né, a dinâmica fratricida entre os componentes das agremiações partidárias, né, se desrespeitando, se violentando. Política tem que ser isso? Disputa, intriga, arranjos, conchavos? Não, política não tem que ser isso, mas para que a gente construa a outra perspectiva política, é necessário que esses exercícios se façam no nosso cotidiano, né? E aí, tem um trecho aqui do nosso manifesto, que é um dos que mais me animam, né, e que assim, me motivam, até me emocionam, né? Porque a gente, quando chegar a um partido, óbvio que é mais confortável a gente chegar num lugar e tá tudo pronto, para alguns, né? Eu, particularmente, gosto de colocar a mão na massa e fazer acontecer. E a rede é isso, né? A gente tem mais a construir do que efetivamente a usufruir de já está pronto, né? E aí, o manifesto traz uma provocação muito legal, que é: o que virá dependerá do que formos capazes de criar e produzir, de inventar e distribuir, a partir desse encontro de sonhos e épocas, de gerações e destinos. Não temos respostas prontas, mas temos certeza de que este é o caminho que queremos percorrer para construir respostas às indagações do presente e do futuro. Então, eu encerro, né, deixando aqui essas provocações, né, e ansiando, né, que nós nos renovemos, né, sempre que a gente tiver meio borocochô, desanimado, que a gente revisite o nosso manifesto, para que ele, de novo, coloque luz sobre como está a nossa construção do cotidiano e nos anime com a perspectiva de tipo de política que nós queremos, que tipo de país que nós queremos, qual é a sustentabilidade real que nós podemos construir a partir desse esforço individual, conjugado com as ações coletivas, buscando o comum, porque somos mais um. Me desculpe ter me alongado, muito obrigada. Agora, temos um outro inscrito aqui, que é do professor Paulo Francisco Paulo. Eu sempre inverto o nome, não me leve a mal, hein? É porque eu me confundo, se é Paulo, se é Francisco. Primeiro, sei que é Francisco Paulo, ou por aí. Quero chamar a atenção para o item 4 do manifesto, que fala que é a democratização do sistema de comunicação. Liberdade de expressão. A rede valoriza muito isso. Você ter o direito de se manifestar, de você falar o que você está pensando, porque o pensamento de um corrobora o pensamento de outro e forma um pensamento melhor, uma massa crítica melhor, um pensar diferente, uma reflexão. E quando o item 5 também chama a atenção, para os direitos, o respeito aos direitos humanos, que é o que esse governo não tem. Ele não tem respeito pelos direitos humanos, pelos indígenas, pelos quilombolas, por ninguém, absolutamente, a não ser ele mesmo e a família dele. E isso é que deixa muitos que lutam pelos direitos humanos indignados. E a rede também defende muito a igualdade de gênero, como a Adila falou. Por quê? Porque a sociedade é construída por todos. E isso tem que ser de forma igualitária. O que é bom para mim tem que ser bom para você e tem que ser bom para o outro também. Passo a palavra para o professor Francisco. Eu só queria, antes do Francisco falar, dizer o seguinte: se alguém mais quiser se inscrever, por favor, faça até o final da fala do Francisco, porque aí, se não tiver mais inscrições, ou quantas inscrições nós tivermos, nós vamos encerrar por aí para poder passar a palavra ao Marcos. E, Adila, por favor, você consegue botar o link aí
da pesquisa? Sim, ok. Eu coloco, eu Tá? coloco. Então, Os links vamos. que você... Aí, gente, essa pesquisa é para a gente saber como é que está indo essas reuniões virtuais e para a gente poder se adaptar e melhorar sempre. Então, por favor, a resposta de vocês é fundamental, tá certo? Por favor, está aí no chat, a Adila está botando aí no chat, a Nilde está botando aí no chat. Por favor, respondam, tá ok? Então, Francisco, por favor, a palavra é sua. O que foi? Francisco? Oi, Francisco. Francisco, o microfone está desligado, Francisco. O professor, liga aí, agora ligou. Ligou o microfone, Perfeito. tudo bem, galera? Então, podemos falar. É que eu estava oferecendo a vocês, logo no início, oferecendo rapadura. Olha aqui na câmera, que maravilha, uma rapadurinha. A sobremesa aqui na casa deste piauiense geralmente é uma coisa muito frugal. Parabéns, Marcos, pela sua exposição, parabéns pela sua colaboração, parabéns à nossa querida Ádila. E este povo todo, né, não sabe que nós temos milhões de jovens como você, Marcos, como você, Ádila, né, que nós temos globalistas locais, vocês são globalistas locais. Né, este povo todo que vê a economia de uma forma, a economia para acumular, produzir, acumular, ao contrário do que consta no nosso manifesto, que a Ádila bem lembrou, que é produzir e dividir, né? É interessante que em tudo que eu faço e em muitas coisas que eu olho, eu vejo a carinha da rede. Nas coisas mais simples, nas coisas em que parece que há um amor à natureza, amor às pessoas, tem uma carinha de rede. Diferentemente do que pensa do pessoal que tem o apreço excessivo pelo dinheiro, que tem o fundamentalismo econômico, né? E que não vê o dinheiro, a moeda, como uma invenção útil, não resta a menor dúvida, eu sou economista, sei disso, mas são meros protocolos sociais, símbolos físicos, um símbolo físico, agora passou a ser virtual também, né? De confiança entre as famílias, as pessoas, as economias, mas que não necessariamente refletem riqueza. Não necessariamente refletem riquezas, né? Até porque os preços hoje são flutuantes. Hoje se pode dizer, eu sempre falei isso, nós temos aí barris de petróleo flutuando sobre nossa cabeça. Se a quantidade de barril de petróleo vendida fosse despejada, ia cobrir a todos de petróleo. Mas não tem essa quantidade toda, como não tinha de boi, como não tinha uma série de bens que se vendem e que se transacionam. Então, na verdade, se vive aí numa utopia, num imenso cassino financeiro, que de nada vale. Né? O que vale mesmo é aquilo que se constrói, aquilo que se pega, aquilo que é palpável. O que vale mais é um tijolo que constrói uma casa, é um saco de arroz, um saco de feijão que se come, é um lápis, é alguma coisa palpável que realmente seja útil e necessário às pessoas. Né? E é isso isso que a gente vê na rede, esse lado de falar sobre coisas essenciais e certamente respeitando, conforme a Ádila deixou ver na sua abordagem, sabendo que todos nós temos crenças, temos juízos, né? Mas tem as siglas, nós temos a ciência, da qual nós não vamos fugir. Podemos até alterar algumas crenças, não resta dúvida para quem nunca viu pessoas mudar, né? Podemos até ter os nossos juízos dialogados pelos pares, mas a ciência, em especial as ciências duras, né?
muito em especial a medicina, né? As ciências é que se colocarão um pouco acima das crenças e dos juízos. Hoje são cientistas, hoje é para eles que todos nós, da humanidade, voltamos às nossas orações, né? Nós temos algumas crenças para que eles descubram a vacina para este mal que nos aflige, e que, se não for descoberto, ele pode dizimar, né, uma civilização. E então é interessante, nós percebemos o quanto no manifesto, assim como os valores da rede, né, se reportam ao sistêmico, às ciências do espaço da Terra, aos oceanos, às águas, o apreço à atmosfera, a camada de ozônio, a segurança das pessoas, a manutenção da paz. A manutenção da paz está em todas as linhas que nós lemos da rede e do seu manifesto, do seu material. A manutenção da paz está como alguma coisa que perpassa tudo que nós lemos. Né, a saúde das pessoas, a saúde do planeta, a saúde da terra, a saúde das águas, a saúde das árvores, dos pequenos animais, da floresta. Ou seja, nós, no nosso manifesto, nas nossas coisas da terra, né, a economia global nada mais seria do que as nossas capacidades de fazer coisas para servir ao outro. Tendo em vista que o outro, que nós também somos o outro, não somos absolutamente competentes para satisfazer todas as necessidades básicas. Hoje, por exemplo, eu não tenho vacina contra a Covid, eu não tenho remédio contra a Covid, e tenho uma família enorme. Claro que eu dou o meu trabalho, minha família dá, tem médicos, tem professores, tem sociólogos, nós damos o nosso trabalho para outras famílias, para outros indivíduos. E então, é essa economia global que nós participamos, por um salário módico, meramente para nós sobrevivermos. Mas o que eu queria dizer com isto, o que eu estou dizendo, é que nós vivemos, né, nós vivemos para produzir e repartir. Nós vivemos sabendo que nós não existimos sem todos nós juntos, unidos, respeitando o direito do outro, o direito de ter uma vida justa, bela e feliz. E que para isso é preciso, conforme aliar o máximo possível, o quanto nos for possível, e que sejamos iluminados, a nossa prática ao nosso discurso. Nós que somos da rede, que temos, não resta a menor dúvida, né, os nossos valores, e muitos de nós de um discurso muito bonito, intenções legítimas, intenções de paz, de amor, que nós consigamos fazer do nosso discurso, transformar esse nosso discurso em ações legítimas para o outro e para todos nós. É isso, muito, muito bem, Sr. Marcos. A sua fala na sua abordagem deixou aí muitos convites a reflexões, muito legal. Quando tem provocações, é muito interessante. Eu, particularmente, me sinto muito bem quando sou provocado. Tem mais alguém? Não tem mais ninguém inscrito, não, né? O meu computador desligou sozinho aqui. Vou passar a palavra para o Marcos, viu, Marcos? Para você fazer suas considerações finais. Desde já digo a você muito obrigado pela sua disponibilidade em estar explanando esse momento introdutório, partindo do manifesto, do nosso manifesto. Muito obrigado pela sua disponibilidade em transmitir conhecimento, em mostrar para nós a essência da rede. Eu agradeço aí a todos a possibilidade aí. Sou mais um aprendiz no manifesto da rede, lá dentro da rede. Eu agradeço a porta-voz Ádila pela atenção que ela sempre vem
vem disponibilizando aí para mim, para todos os colegas, a Enilde, o Capilé, e, é claro, as considerações sempre bem-vindas dos professores James, da Jane, do Francisco. Eu que agradeço a possibilidade de conhecê-los e estar lendo esse manifesto aí com vocês, viu? Então, desejar a todos aí muita calma e paciência